Vídeo de hoje vai tratar da eliminação do Fluminense. Já vou pedir para você deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu vou falar do que aconteceu no campo e vou falar da vergonha, dentro e fora. Vou falar do uso desse termo, vergonha. Porque o Fluminense cai no campo, na chegada ao Brasil, ao Rio de Janeiro, tem uma confusão gigante no aeroporto, protestos, dedo na cara, gente cercando o carro do presidente, gente indo lá cobrar o Abel, cobrar o Felipe Melo, os demais jogadores tendo que ficar numa sala lá esperando a poeira baixar. O que eu penso disso tudo? Quando estourou a confusão e quando começaram a surgir os vídeos, aqui ó, começaram a surgir os vídeos, né? Então os caras estão aqui entrando numa área que é restrita. Alô, Infraero! A gente não consegue cruzar um portão, né? Se a gente passa num portão do aeroporto e tenta voltar, a gente não consegue. Mas os caras aqui conseguem entrar em área proibida, botar dedo na cara. Ah, beleza. Alô, Infraero. Segurança dos aeroportos tá falhando. Quando a gente vê vídeos como esse aqui, ó, os caras cercando o carro do presidente. Os caras cercando o carro do presidente Mário Bittencourt, trocando soco com segurança e tal. Aí muita gente analisa pelo seguinte contexto. Tá vendo? São essas expressões que as pessoas usam depois das derrotas que causam isso aí. Essa coisa de falar em vergonha. Aí dá motivação, dá combustível para esses caras irem pro aeroporto, pressionar, serem violentos e tal. Respeitosamente, eu vi essa opinião e li essa opinião de mais de uma pessoa, de pessoas que eu respeito, considero, gosto, admiro, mas vou divergir um pouquinho. Porque a vergonha... Vamos falar de semântica, né? Vamos acabar entrando nisso, que é a ciência que estuda não só o significado, mas a aplicação das palavras nos respectivos contextos. Qual é o contexto do futebol em que se usa vergonha? Uma derrota inesperada, uma derrota para um adversário inferior ou para um adversário que investiu menos do que você, ou uma derrota para um adversário que estava numa desvantagem considerável, né? Ou uma derrota onde você foi dominado amplamente. Esses são os contextos de vergonha no futebol. O 7-1 foi uma vergonha, ninguém discute isso. Existem vergonhas de maior magnitude, vergonhas menores nossas do dia a dia, mas elas existem no futebol. O que eu acho que é ruim é quando você, por exemplo, aí eu acho que isso estimula a violência. É quando você fala em roubo, é quando você fala em ação deliberada, entrega de jogo, quando você fala que fulano foi vagabundo no jogo, perdeu de sacanagem. Ah, o Felipe Melo perdeu o pênalti porque ele quis, o William perdeu o pênalti de sacanagem, assim. O Gabriel Teixeira, ele perdeu o gol por quê? Porque ele estava afim de zoar a torcida do Fluminense, porque ele não está nem aí pro trabalho dele. Isso eu acho perigoso, até porque a gente não tem como provar, a gente não tem como entrar na cabeça de ninguém. A gente pode olhar e dizer, putz, o cara podia tomar uma decisão melhor, errou, ele estava numa noite muito ruim. Mas quando você fala em dolo, quando você fala em má intenção, aí você está mexendo com a paixão do cara. Aí é o desrespeito à instituição, a camisa que o cara gosta de vestir, o escudo que o cara beija todo dia. Aí você fomenta a violência. Agora, a vergonha esportiva, ela existe. O Fluminense sai com o resultado que lhe envergonha, porque ele tinha sim as condições de avançar. O Fluminense tinha vantagem, o Fluminense tinha um investimento importante que foi feito. E o Fluminense decidiu usar uma estratégia que eu não acho ruim, que eu acho válida, que está cada vez mais presente, mas que o Fluminense não soube executar, que o Fluminense tentou fazer da pior maneira possível. Então, eu entendo sim que existe a vergonha no esporte e acho que é uma constatação que não dá o direito a ninguém de agredir, enfim. Eu acho que é complicado quando você tem, muitas vezes, a preocupação com paliativos. Então, a gente não pode usar o termo vergonha, porque senão os caras da organizada vão lá e vão bater em todo mundo. A solução não é essa. A solução é prender os caras. A solução, leis mais rígidas. A solução, segurança melhor nos aeroportos. A solução, fim da conveniência de algumas diretorias com organizadas. As soluções,
Vamos passar um pente fino nas finanças dessas organizadas, vamos colocar o Ministério Público para analisar contas, relações, supostas relações nebulosas com outras, com outros grupos que existem no Brasil e no mundo. Aí sim a gente resolve o problema. Agora, o uso da palavra vergonha, desculpa, não é a raiz desse mal. Eu discordo. Respeito quem pensa diferente, mas eu discordo. Vamos para o que aconteceu no campo? Vou voltar nesse assunto. Não é problema ter uma estratégia defensiva. Claro que não é, gente. O Atlético de Madrid, você vai comparar Champions com Libertadores? Não, estou comparando só filosofia, só mentalidade, só maneira de jogar. O Atlético de Madrid não tem uma estratégia de se defender, de dar a bola para o adversário, de contra-atacar, mas ele sabe como contra-atacar. Ele tem o contra-ataque encaixado, definido, toques rápidos. Ele usou isso contra o Manchester United e ele ficou com a vaga. O Palmeiras do Abel Ferreira, contra o Atlético Mineiro na Libertadores do ano passado, que é um exemplo que muita gente usa, ele deu a bola para o Atlético Mineiro. Toma aí, Atlético. Desde o jogo do Allianz, desde o primeiro jogo, não tinha um contra-ataque tão eficiente quanto o do Atlético de Madrid. Mas soube tirar os espaços e se defender muito melhor do que o Fluminense. O Fluminense não se defendeu, gente. A verdade é essa, o Fluminense ficou atrás. A diferença é grande entre se defender e ficar atrás. Entre marcar e esperar. Entre dar combate e olhar. O Fluminense olhou. O Fluminense deu todos os espaços que o Olímpia queria. O Fluminense não fez a pressão na bola. E aí não tem jeito. Você bota os 10 caras no teu campo o tempo todo, e você não sufoca, e você não abafa, e você não pressiona. É flertar com a tragédia. E além disso, o Fluminense não tinha com clareza uma ideia de contra-ataque. Até tem as chances lá, né? Tem a questão do gol anulado no início, que é muito discutível, é muito duvidoso o lance. O Gabriel Teixeira perde um gol inacreditável, mas muito pouco. O Fluminense olha o Olímpia jogar durante quase 90 minutos. Deu no que deu. Então o erro foi da maneira como a ideia, como o plano de jogo foi executado, assim. Foi muito pobre. Só ficar atrás e esperar a vida passar, vai passar um monte de coisa na sua frente, você não vai ver. Não tem como. E foi isso que o Fluminense acabou fazendo. A temporada do Fluminense é uma temporada interessante até aqui, de bons resultados, título da Taça Guanabara, tinha uma sequência invicta, mas no principal jogo do ano faltou, eu não sei se é repertório a palavra, porque eu acho que a ideia era essa, mas faltou fazer melhor, fazer direito. O Fluminense não fez direito. É uma lição para todo mundo. Não adianta, isso é básico, não é novidade, gente. Não adianta botar só um bumbum lá atrás. Isso não vai ser suficiente para sustentar a vantagem de 2 gols. No futebol de hoje em dia. Ou todo mundo se entrega, se dedica, tira espaço entre as linhas, baixa os blocos, compacta, morde, faz a pressão, todo mundo participa, os 10 participam, ou então esquece, não tem jeito. Não tem jeito. As finanças do Fluminense são muito preocupantes, ficaram muito preocupantes, porque esse dinheiro vai fazer muita falta. O Fluminense tem uma folha de 6 milhões de reais, folha mensal do futebol. O Fluminense trouxe o William, trouxe Felipe Melo, reforços que tem salários altos, e agora deixou de ganhar 15 milhões de reais. Só a classificação para a Libertadores, para a fase de grupo, já ia garantir 2,5 folhas desse ano que o Fluminense tem pela frente. Fora as outras cotas passando da primeira fase e tudo mais. É um baque gigantesco. O Fluminense não contava com isso. O Fluminense arriscou. Vamos montar um time caro, um time muito mais caro que os últimos que a gente montou, contando com o dinheiro da classificação para a Libertadores. Classificação não veio. E aí a cota da Sul-Americana não chega nem à metade, são 900 mil dólares, não paga uma folha de salários do Fluminense. Como faz? Os salários de fevereiro estão atrasados. O Fluminense já tem essa dificuldade corrente e cai na Libertadores da América. E aí a gestão Mário Bittencourt está em xeque de novo. O plano foi muito ousado. Mas se desse certo ia estar todo mundo batendo palma. Pois é, não deu. E aí eu vou dizer o quê? Eu vou fugir da constatação? Não deu certo. A conta está aí, tem que ser paga até dezembro pelo menos. Tem um ano inteiro pela frente ainda para pagar. A questão da venda do Luiz Henrique, ela está deixando o torcedor muito irritado nos moldes que o Fluminense quer fazer essa venda. Então, com essa necessidade, com esse aperto orçamentário, o olhar para isso vai ficar maior ainda. A lupa da torcida tricolor vai ficar maior ainda para essa venda do Luiz Henrique. Porque o Fluminense vai precisar ainda mais de dinheiro. E vender uma joia como o Luiz Henrique, da maneira assodada que o Fluminense está querendo vender, é complicado. É trazer mais pressão para cima de si.
presidente. E hoje, o Fluminense, ele é, no Rio, o único time que pode tentar tirar o Campeonato Carioca do Flamengo. Botafogo e Vasco estão ainda... O Botafogo já está num processo mais avançado de remodelação com a SAF, o Vasco ainda vai começar tudo isso. O Botafogo está um pouquinho à frente, mas para agora não vai dar. Nenhuma dúvida de que o Fluminense é favorito na semifinal contra o Botafogo e pode chegar na final lá contra o Flamengo e fazer alguma coisa. Tinha tudo para ser ali um ano promissor. Pô, o Fluminense de novo fazer um bom brasileiro, de novo jogar ali, brigar ali com o Flamengo e tal. Mas esse baque, esses 15 milhões de reais vão fazer muita falta e vão tornar o ano do Fluminense instável. Uma eliminação na pré-Libertadores, ela já traz turbulência para qualquer clube, para qualquer ambiente aqui no Brasil. E não é a primeira, né? Aliás, são 4 anos seguidos, se não me engano, que isso acontece. Então, isso dentro de campo já iria pressionar naturalmente muito o Fluminense. Só que isso vem acompanhado da perda de receita, da frustração de receita, como os economistas gostam de dizer. E aí a coisa fica complicada. O Fluminense se colocou num barrilzinho de pólvora que está ali prontinho para explodir. O ano se avizinhava maravilhoso, mas parece que vai ser turbulento, infelizmente. Peço para você deixar o like, se você concorda ou não com o diagnóstico, com o que eu falei aqui, deixa nos comentários. Não esquece do like do vídeo e de se inscrever no canal ativando o sininho. Até amanhã. Amanhã vamos falar de Champions, que amanhã tem o sorteio das quartas de final.